Olá, aqui é a Maru do Conversa em Ação e hoje eu estou aqui com uma girafa para exatamente te falar o que a gente pode aprender com uma girafa e como uma girafa, como a linguagem da girafa pode ajudar você, professor, você, educador, a lidar com a indisciplina ou com as situações de estresse que você está vivendo, que você vive na sua sala de aula. A linguagem da girafa é um apelido para comunicação não violenta, que foi uma expressão e um método criado pelo americano Marshall Rosenberg lá na década de 60, que é uma ferramenta para a gente lidar com conflitos e transformar esses conflitos e conseguir aprender com eles. É muito usado em escolas, em organizações, em associações, comunidades e até em conflitos internacionais, como grandes conflitos, como no caso de Israel e da Palestina. Tem muita gente trabalhando com mediação e transformação de conflitos nesses lugares. E essa linguagem, se a gente pudesse resumir de uma forma simples e rápida num vídeo, qual é o princípio básico dessa linguagem da girafa? A girafa é um animal que tem o maior coração do mundo em proporção, por isso esse apelido dessa comunicação, dessa linguagem, né? É a linguagem do coração, porque para fazer com que o sangue consiga ser bombeado e chegar até a cabeça, lá no alto da cabeça da girafa, são mais de quase 2 metros, e esse coração precisa bater muito forte para bombear esse sangue. Então a girafa tem um coração muito grande em proporção, isso quando comparado com os outros animais. Então ela traz essa ideia, essa proposta de ser uma linguagem que a gente fala com o coração, de coração para coração, como se a gente estivesse se comunicando de uma forma autêntica, expressando o que a gente realmente quer, falando o que a gente realmente quer de uma forma genuína, autêntica e escutando de uma forma empática, de uma forma, empatia, essa capacidade de conseguir perceber o outro, né? O que o outro que está ali do meu lado, naquela conversa ou na frente de mim, na minha frente numa sala, o que esse outro está precisando, quais as necessidades humanas, universais que nós compartilhamos que o outro está querendo me dizer e como é que eu me expresso de uma forma a me fazer entender e ser realmente compreendida porque eu quero realmente dizer. E aí a gente vai melhorando os nossos problemas de comunicação. Grande parte dos nossos problemas de relacionamento são problemas de comunicação. Não é nada assim tão grave, mas de repente se eu tivesse usado a linguagem certa para me comunicar, a forma certa de falar e de ouvir, quantos problemas poderiam ter sido resolvidos. Então, a comunicação não violenta são 4 princípios importantes que eu queria compartilhar aqui com vocês e que eu acho que pode ajudar a gente a lidar com essas situações de estresse do dia a dia que você, professor e educador, está passando. Primeira coisa, separe os fatos dos seus sentimentos e para isso a gente precisa estar presente. Respirar. Respirar é a primeira coisa. Quando você recebe uma mensagem negativa, recebe uma agressão, respira. E aí você tem a escolha de qual emoção que eu vou reagir, como eu vou reagir. Então, uma coisa são fatos, outra coisa são sentimentos. Depois de eu separar esses 2 elementos, eu vou buscar as necessidades. O que aquela pessoa está querendo me falar? Qual a necessidade humana, universal, seja de conexão, seja de amor, seja de atenção, ou seja as mais básicas, né? Água, comida, abrigo, descanso, são necessidades humanas universais que todos nós compartilhamos. Então, quais as necessidades? Quando eu recebo uma mensagem, uma agressão, ou alguma mensagem que eu não gostei, alguma fala atravessada, aquilo é como a gente tem no sinal do carro, o painel do carro, aquela luz amarela que acende e que a gente sabe, essa luz amarela acendeu aqui, eu preciso abastecer o carro, porque senão eu vou parar aqui, está sem gasolina, né, ou sem combustível o carro. Então, essas mensagens que a gente recebe, muitas vezes essas agressões do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa vida pessoal,
Então, como um farol amarelo, é um sinal amarelo que acende ali no nosso painel das emoções. Eu não sei se vocês já viram, mas se não assistiram, assistam o filme Divertidamente, que fala bem, ilustra bem a forma como a nossa mente funciona, como um painel mesmo de controle, com as luzes que vão acendendo de acordo com as interações e com as emoções que vão aparecendo no nosso dia a dia. Então, essa luz, esse sinal, pode ser um sinal para a gente perceber o que a gente está faltando, o que está faltando na gente, qual necessidade minha que eu não estou, que não está sendo correspondida e que eu preciso então buscar, ou qual necessidade do outro que não está sendo correspondida, que não está sendo atendida, e ele está me dizendo, e ele está me vindo para mim com essa mensagem agressiva. Um exemplo muito prático que a gente tem aqui foi do caso do professor Diego, diretor de uma escola em São José do Rio Preto, que ele tinha uma escola incendiada, uma sala de aula incendiada. Imagina o que é isso, quando ele chegou para assumir a direção daquela escola. E ele transformou essa escola num espaço de convívio, de música clássica, de aulas de ciência, de esporte, de lazer. Ele envolveu, ele resgatou e reconstruiu toda essa função da escola. Por quê? Porque ele deu voz aos alunos. Ele fala, muitas vezes o vandalismo é uma forma de ser ouvido. Que mensagem que esse aluno, que esse grupo de alunos está tentando dizer para a gente e que a gente não está conseguindo ouvir. Então, dar voz aos alunos, estabelecer regras claras, limites, e aí ter aquele espaço da escola como um espaço nosso. Todo mundo é responsável por aquele espaço, é o nosso espaço. E que linguagem que a gente usa, como é que a gente pode mudar isso a cada dia com a nossa linguagem, com o que a gente fala e como a gente se relaciona. Então, eu recomendo que você leia o livro Comunicação Não Violenta, tem muita coisa aí disponível sobre a comunicação não violenta, a linguagem da girafa, e que a gente vai compartilhar aqui nesse canal, e vários materiais disponíveis que você pode aprender muito com esse tipo de linguagem. Porque o que a gente fala, a nossa linguagem, é energia, é ação, e a gente tem que usar muito bem as nossas palavras e a nossa comunicação para chegar na outra pessoa. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e assina o nosso canal, Marô Camargo. Cada dia, um vídeo por dia, com dicas práticas, exemplos inspiradores de casos e pessoas que estão fazendo a diferença para transformar a nossa educação. Que a gente acredita que educar transforma. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.